Abra sua Bíblia no livro de Ageu. Capítulo de número 2. Você consegue colocar para a gente aqui? Bem, vamos ler a partir do verso 1 mesmo, até o 9, para a gente poder se localizar no livro. Depois nós vamos, quero ter uma palavra, não vou demorar, irmãos, prometo aos irmãos, até por conta da minha voz também, estou em processo de recuperação da cirurgia. Eu já falei bastante de manhã, né, mas eu quero trazer uma mensagem para o coração da igreja. Diz assim: no segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, era um homem, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Zorobabel e Josué seriam os líderes, então, desse movimento, mas a palavra era para todo o povo. Que dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Verso 4. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz com vocês, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, e por isso não temais. Verso 6, pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Verso 9, e aqui terminamos: a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Quem garante é o Senhor dos exércitos. Obrigado, Senhor, por sua palavra, que foi direcionada primeiramente ao teu povo há tanto tempo atrás, mas que também apenas há uma leitura simples, nós já sentimos no coração o seu Espírito falando conosco por meio dela. Como é viva a sua palavra, Senhor. Como é diferente ler a sua palavra, em detrimento de outros livros, que possam até ter palavras bonitas, poéticas, bem encaixadas, mas a tua palavra é a verdade, que fala ao nosso coração, e o teu Espírito testifica que é o Senhor falando conosco. Então, Senhor, que a tua palavra fale conosco mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, apenas para contextualizar, e vou ser bastante simples, o povo de Israel, eles viviam um tempo bom, debaixo da bênção, da graça de Deus, construíram, através de Davi, depois de Salomão. Davi deixou tudo preparado e Salomão fez o templo, e ali eles viviam e glorificavam a Deus. A Bíblia diz que, enquanto eles adoravam a Deus, a graça de Deus, a Shekinah de Deus, a glória visível de Deus descia sobre aquele lugar de forma extraordinária. E todos ali adoravam a Deus. O povo era próspero e tudo caminhava bem. Por conta da desobediência do povo, por alguns estatutos de Deus, a Bíblia diz que Deus permitiu que o povo de Israel fosse invadido por povos estranhos, e não apenas
povos estranhos invadiu Jerusalém, o povo de Israel, e os saquearam, mas também levou quase todo o povo como escravos. Principalmente homens e mulheres bonitos, capacitados, levaram todos. Deixaram lá apenas os velhos, pessoas doentes, que dariam problema para eles, eles largaram. Mas aqueles que eram mão de obra boa, levaram tudo embora. E acabou com o povo de Israel, por conta da desobediência do povo a Deus, e Deus então tirou a sua proteção, tirou a sua mão de sobre o povo, e o povo ficou à sua própria sorte. Aprenda isso, irmãos. Deus, Ele não faz mal a ninguém. Deus simplesmente tira a sua boa mão sobre a vida dos desobedientes. Aqueles que não querem mais estar debaixo da sua mão, Ele simplesmente e educadamente tira as suas mãos. E quando nós não estamos com a mão de Deus estendida sobre as nossas vidas, nós estamos à mercê da sorte, somos presas frágeis e muito fáceis para sermos engolidos por Satanás. E é por isso que nós precisamos todos os dias buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, pedimos misericórdia a Deus pelos nossos erros e pecados, e todos os dias buscarmos com zelo vivermos uma vida de obediência a Deus, para que nós estejamos debaixo da sua boa mão. E normalmente é assim, quando a gente está em um tempo bom, de vitórias, de graça, de glória, a gente acha que conseguiu aquilo por nosso próprio esforço. Sim, a impressão é essa, porque de fato foi pelo nosso esforço. Mas Deus te deu a condição para você chegar até aquele lugar. Deus te deu saúde, te deu graça, te deu meios, abriu a porta, fez com que tudo acontecesse para que você pudesse chegar naquele tempo bom. E normalmente o nosso coração se envaidece e a gente acha que nós somos os bons. E nos esquecemos do Senhor. Foi isso que aconteceu com o povo. E o povo então abandonou a Deus. Então quando o povo abandonou a Deus, Deus simplesmente falou, até para mostrar para o povo de Israel que de fato as bênçãos que eles tinham, só tinham porque a mão do Senhor estava estendida sobre eles, até com uma forma didática de Deus. Deus tirou toda a proteção e o povo então, Deus não mandou nenhum rei estranho ir lá fazer maldade para Israel. Deus simplesmente tirou a sua proteção e os inimigos vieram e saquearam Israel e levaram eles embora. Mas estando o povo de Israel longe da sua terra, cativos em uma nação distante, a Bíblia diz que aquele povo se arrependeu. Mesmo distante, aquele povo se arrependeu e falou assim, nossa, puxa, era tão bom quando a gente vivia lá em Jerusalém, quando a gente obedecia a palavra de Deus, quando nós íamos todos os sábados à casa do Senhor, entregávamos ao Senhor os nossos sacrifícios, e o povo se juntava e cantava e adorava a Deus. Que saudade daquele tempo. E aquele povo então, sendo tratados como escravos, longe da sua terra, separados dos seus irmãos e parentes, por causa da dor, se lamentaram e se arrependeram. Puxa vida, queira o Senhor ter misericórdia de nós e nos dar a oportunidade de voltarmos para lá. E a Bíblia então nos ensina que o Senhor levanta profetas para falar em relação a isso. Deus usa, por exemplo, Esdras, Neemias, para que pudesse voltar para Jerusalém e reconstruir os muros, reconstruir a cidade de Jerusalém, e o povo de Israel começa a voltar para lá. E aqui no livro do profeta Ageu, a gente aprende que o povo de Israel estava voltando para Jerusalém, mas novamente estavam, de alguma forma, se esquecendo de dar prioridade às coisas de Deus. Foram para suas casas, estavam reconstruindo as suas mansões, seus parques, suas coisas. Então levanta Ageu e diz, olha, vocês precisam se lembrar também de reconstruir o templo, porque é lá onde nós falamos com o nosso Deus. Então basicamente Deus levanta Ageu, fala com Zorobabel, com Josué, sobretudo Zorobabel, lidera um movimento no meio do povo de Israel para que eles pudessem reconstruir o templo que havia sido derribado, estava em ruínas. E aí, irmãos e irmã Dora, eles vão lá e reconstroem o templo, não mais com a beleza de Salomão, não mais com o investimento glamuroso que foi feito na época de Salomão, mas eles vão lá, colocam uma escora, levanta, arruma. Não tinha
estavam voltando do cativeiro, não tinha dinheiro para comprar souvenir. Passou um carro branco mesmo, para ficar bonitinho. Não tinha dinheiro para comprar um piso de porcelanato. Eles pegou uns tijolinhos, bateu um retinho com o outro e reconstruíram aquele lugar onde eles se juntariam para adorar a Deus. Mas mesmo depois de construído, André, o pessoal não deu valor àquele lugar. A maioria deles, diz o texto, que não deram valor àquele lugar porque eles já haviam visto, eram sobreviventes ainda de quando eles tinham o primeiro templo, que era maravilhoso. E diziam assim: puxa, quando o templo era tão lindo, eu vi, agora o templo não é tão lindo assim mais. Então eram desmotivados a ir para lá, adorar a Deus. E Deus levanta o profeta Ageu dizendo assim: ó, independente das paredes, independente da estrutura, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira casa. E incentiva o povo de Deus a voltarem aos cultos, a voltarem a se reunirem para adorar e para glorificar a Deus. E dentro da mensagem do profeta Ageu para o povo, o profeta Ageu ensina ao povo que toda a riqueza vem de Deus, toda a provisão vem de Deus, tudo que nós temos vem de Deus. Diz o texto, irmãos, sagrado, que todo ouro e toda prata é do Senhor. Ele que dá a quem quer. Ele que dá a quem quer. E é por isso que eu tenho orado. Por que não orarmos assim? Para que Deus, na sua infinita graça e bondade, possa dividir a nós as suas riquezas. Porque muitas vezes vemos a riqueza da mão de ímpios, usando as riquezas para o mal, para patrocinar ideologias que matam, que fazem tantas coisas. Então, por que não Deus colocar as riquezas nas mãos dos seus filhos? O texto diz que o ouro e a prata é do Senhor. Irmãos, nada do que nós temos é nosso. O que nós temos foi o que Deus aprova e nos dá. E Ele pode dar mais, mas Ele também pode tirar, porque tudo é dele. E o texto nos ensina sobre isso, e é por isso que nós precisamos colocar a nossa vida à disposição do Senhor, porque é Ele que tem caminhos. Irmãos, em um estalar de dedos de Deus, como muito bem iniciou o culto aqui, dando o exemplo o Márcio, Deus mexendo os pauzinhos lá, Ele pode mudar a sua vida completamente em uma semana, em um mês. Deus pode fazer. E aí surge uma pergunta: então por que Deus não faz? Se Ele pode. E aí Ageu nos traz uma mensagem que eu queria compartilhar com os irmãos. Se eu fosse colocar um título para essa mensagem, seria o segredo do contentamento, o segredo da bênção. Está em moda, né? Em voga essa palavra, o segredo. Aí fica todo mundo atrás. Mas o segredo de uma vida vitoriosa em Deus. Se Deus pode tudo, irmã Dora, por que Ele não faz para mim? Por que os ímpios prosperam e às vezes nós não? E Ageu traz uma mensagem para o povo de Israel. Uma mensagem que eu quero compartilhar de forma sencilla, mas poderosa com os irmãos nesta noite. O conteúdo do profeta Ageu, ele é maravilhoso. Ele serve para o povo de Israel naquele tempo, pós-exílico, né, que estavam voltando do exílio, do cativeiro da Babilônia, e nos ensina essas maneiras. E eu poderia falar mais, mas em 4 formas aqui eu queria colocar com os irmãos. Primeiro, nós aprendemos, e não vamos ler o texto para não ficar demorado, mas eu queria que os irmãos depois consultassem esse livro durante a semana, o livro do profeta Ageu, é maravilhoso. No capítulo 1, do verso 1 ao 15, Ageu traz uma mensagem para o povo de Israel, e essa mensagem serve a nós hoje, para entendermos por que Deus pode tanto e talvez não faz por mim. Primeira coisa, Deus, Ele direciona o profeta
Ageu a direcionar o povo que, em primeiro lugar, nós precisamos definir as nossas prioridades. Deus chama a atenção do povo e fala para eles mais ou menos assim: e aí, qual que é de vocês? O que vocês querem? Deus é zeloso e Ele quer que nós o buscamos de todo o nosso coração. Que coisa maravilhosa. Nós temos alguns exemplos da Bíblia. Lembra lá de Abraão, quando Deus pede o filho? Abraão podia falar: Senhor, eu te dou tudo, mas meu filho não. Ele não fez isso. O que ele fez? Está aqui, Senhor, meu filho. Eu vou sacrificá-lo. Quando ele levanta a mão, Deus fala: para, eu já conheço o seu coração. Deus quer um coração assim. Jesus aplicou essa mesma metodologia no jovem rico que chegou para ele e disse assim: Jesus, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Jesus falou assim: você vende tudo que você tem, me segue e você irá para o céu. A Bíblia fala que o jovem se retirou triste porque o seu coração estava na riqueza. Eu estou convencido, irmãos, lendo as Escrituras, que Jesus não queria que ele vendesse suas riquezas. Jesus fez essa experiência justamente, se ele falasse: não, tá bom, Jesus, eu vou vender, assim como Deus falou para Abraão, para Abraão, Deus faria para aquele rapaz: não precisa vender tudo não, eu só fiz isso para testar o seu coração. Mas o jovem rico demonstrou que o coração dele estava nas coisas do mundo. E às vezes Deus nos chama a termos uma postura de definir quais são as nossas prioridades. E escolhas são muito difíceis. Escolhas entre o certo e errado é fácil, porque embora você possa escolher o que é errado, mas você sabe o que é o certo, não é? Então é fácil saber o que é o certo entre o certo a fazer. Agora, o grande problema das nossas vidas, o irmão Rogério, é definir entre duas coisas que as duas são certas. Mas entre essas duas coisas certas, qual é a prioridade da minha vida? Não é? O que tem de mal eu empreender um esforço a mais, ganhar um dinheiro a mais? Que mal tem nisso? Não tem mal nenhum. Mas quando esse trabalho a mais compete com a nossa vida espiritual, compete com as nossas, a nossa vida de culto ao Senhor, e a gente faz uma opção por deixar o culto ao Senhor e escolhemos o que é certo também, mas às vezes nós estamos entre duas coisas certas, mostrando pela nossa prática que o nosso coração está mais nas coisas materiais do que nas coisas do Senhor. Escolher entre coisa certa e errada não é difícil. O problema é nós escolhermos as prioridades. E Deus aqui chama o povo e diz: qual que é a prioridade da vida de vocês? É dinheiro? É honra? É glória? Ou é Deus? Ou é as coisas do Senhor? Porque é nele que está a riqueza. Se nós o definirmos como prioridade das nossas vidas, é dele que virá também as saídas para a nossa vida, as saídas para a nossa história. E é isso que Ageu trabalha no coração do povo. Irmãos, Deus, ele não quer, imagine, ele não precisa do nosso dinheiro. O texto diz que ele é o dono do ouro e da prata, é ele que nos dá. É interessante que, por exemplo, falando dos dízimos, das ofertas, e eu não quero forçar aqui, só quero ensinar os irmãos. Os dízimos e as ofertas, eles não nos fazem mais ou menos crente, mais ou menos amados por Deus, mas é uma forma de demonstrar no nosso coração. Quando a gente vê lá em Malaquias, a mensagem de Malaquias, falando que o povo estava se afastando de Deus, e uma das coisas que transparecia que o povo estava se afastando de Deus é que eles pararam de dar os seus dízimos e as suas ofertas. Porque quando nós começamos a nos afastar de Deus, nosso coração não consegue confiar que Ele vai nos dar. E aí a gente então fala: poxa, eu não vou dar o dinheiro, não vou dar minha oferta ao Senhor não, que vai fazer falta para mim. E a gente tem boas justificativas, né? A gente sabe até fazer uma cara legal. Pastor,
Deus também, pastor, não vai deixar faltar as coisas na minha casa, né? Mas é uma fragilidade de fé. Ô, pastor, você acha, pastor, né? Claro, óbvio. Deus não vai, eu não. O apóstolo Paulo ensina assim: quando você for ofertar e dizimar, faça isso com alegria. Se não tiver alegria, não faz, né? Não faz. Mas demonstra a falta de fé que temos, por exemplo, na provisão do Senhor. E às vezes a gente brinca, né? A gente faz piadas e tal com o nosso irmão Edir Macedo. Mas, irmãos, aquele homem, eu não estou falando dos erros dele, porque ele tem muito também, igual nós todos aqui temos. Mas pensa um homem de fé. Ele não tinha nada. O Edir Macedo sabia. O Edir Macedo era um jovem pobre, não tinha bicicleta para andar. E o homem é um dos homens mais poderosos. Sabe o Partido Republicanos 10, do Tarcísio de Freitas, né? Eu estou fazendo propaganda. Então, o Partido Republicano foi fundado pelo Edir Macedo. O presidente nacional do Republicanos, que é talvez o terceiro ou quarto partido mais poderoso do Brasil, é um pastor da Universal, que é nomeado pelo Edir Macedo. Estou dizendo que foi um homem que ele prega sobre a fé. É errado que ele só prega sobre isso, não prega mais nada, né? Mas naquele jeitinho dele com as mãozinhas, irmão, vocês têm que dar, e Deus vai devolver. Quanta gente, na inocência, acreditou naquela palavra e foram vitoriosos, porque o coração estava em Deus. Entende, irmãos? E às vezes nós, que nos achamos mais prudentes, mais bíblicos, mais santos, nós que achamos que fazemos parte de uma igreja tradicional, a gente não tem a fé daqueles irmãozinhos que estão começando lá. Uma igreja cheia de problemas doutrinários, sim, mas na questão da fé, eles acreditam mesmo. E às vezes nós, aqui, cheio de teologia, com um pastor formado, cheio de livro, cheio de computador, cheio de coisa, não temos a fé. Não acreditamos que Deus pode fazer, que Deus pode dar, que Deus pode levantar do meio da nossa igreja simples homens com capacidade financeira extraordinária, homens com capacidade intelectual extraordinárias. Não conseguimos crer de verdade que os nossos filhos poderão ser médicos, doutores, políticos, homens e mulheres poderosos. Não temos essa capacidade. E lá, muitas vezes, os nossos irmãozinhos lá, em uma igreja sem doutrina, em uma igreja com erros teológicos, mas na parte da fé eles confiam, e os filhos deles estão sendo prósperos. E nós aqui falando mal, olha lá, andando no sal. Ele sai do sal e entra numa Hilux, e você sai daqui cheio de teologia, e entra num carro velho para ir para casa. Você se assustou, né? Vendo o pastor falar do Edir Macedo hoje. Eu estou falando isso para mexer na nossa fé, para mexer no nosso espírito, porque Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. E talvez o que mais ofende a Deus, irmãos, nem é um procedimento teológico errado. Não estou defendendo aqui a heresia. Talvez a falta de confiança nele o ofende mais. A falta de fé em Deus talvez o ofende mais do que, às vezes, um pensamento mais diferente, talvez não uma boa teologia, e às vezes nós estamos arrotando boa teologia. A minha igreja, sim, sou formado nos vernáculos da teologia, e a sua vida capengando. Seus filhos não prosperam. A sua casa com problemas estruturais, emocionais, evidentes. A sua vida espiritual com problemas graves e sérios. E aonde estão as promessas do Senhor que diz que nele nós teríamos vida abundante?
Onde estão as promessas do Senhor, que Ele nos faria cabeça e não cauda? Onde estão as promessas do Senhor? Se Ele é poderoso, então nós precisamos trilhar um caminho para alcançar dEle essa graça. E o primeiro é definir a prioridade. Essa é uma mensagem. Qual que é a sua prioridade de vida? Honrar o Senhor, colocar toda a sua vida em Deus, a ponto de se jogar em Deus. O Senhor nunca vai nos deixar abalar, mas essa é uma mensagem espetacular. Ou vivemos e continuamos, vivemos uma vida medíocre. Quando você morrer vai para o céu, vai, pela graça vai para o céu. Vai para o céu também. A graça salvadora do Senhor te alcança e vai para o céu. Mas nessa vida, nós podemos mais. Aprenda a priorizar as coisas certas na sua vida. Sabe? Mentalize. Dá um tapa no seu cabeção assim. Fala, Senhor, me ensina a priorizar as coisas corretas na vida. As coisas certas na vida. Para ter uma vida de contentamento e felicidade. Segunda ensinamento da pregação de Ageu, e agora eu vou mais rápido, é dominando os pensamentos. Capítulo 2, do verso 1 até o 9, foi o tempo que nós lemos aqui. Dominar a nossa cabeça. Nossa cabeça vai ser levada para isso ou para aquilo. Sempre vai ter alguma coisa prioritária na nossa cabeça. Não é? Sempre vai ter na nossa cabeça uma coisa que, nossa, aquilo, não, pastor, esse mês não dá para mim assim, pegar firme com Deus, porque esse mês, nossa, o mês que vem é outra coisa, o mês que vem é o filho, outro mês é a sogra, outro mês é o presidente, outro mês é... Firme a sua cabeça. A fé tem a ver também com um culto racional, o apóstolo Paulo nos ensina. Não, eu tenho prioridades. Eu sei o que eu quero. Eu vou fazer isso. Eu quero, da parte do Senhor, que o Senhor me dê a graça de dominar os meus pensamentos e não deixe os meus pensamentos voando, mas que os meus pensamentos estejam em Deus. Não se iludam. Os governantes, os homens, as mulheres do mundo, por mais poderosos que eles sejam, eles não poderão fazer nada por você se a boa mão do Senhor não cooperar com isso. Só Deus pode fazer. E Deus conhece o seu coração. Não dá para enganar Deus. E é por isso, então, que nesta noite o Senhor nos chama a voltarmos os nossos pensamentos a Ele, porque Ele tem graça para as nossas vidas. Irmãos, Deus pode fazer coisas extraordinárias. Imagina o que Deus pode fazer na nossa vida. Olha o que Deus fez na vida do Edir Macedo. Nem teologia ele tem. Se eu for fazer um debate teológico com ele, eu destruo ele, mas na fé, eu tenho muito que aprender com aquele homem. Sim ou não? Tem que aprender. A gente tem que ser humilde para dizer isso. Não, pastor. Tem que aprender com quem está na nossa frente, nessa área. Aprender a ter fé. A confiar em Deus. A confiar no Senhor de todo o nosso coração. Até as últimas consequências. Então, primeiro, definir prioridades. Segundo, dominar os nossos pensamentos. Terceiro, descartar os pecados. Capítulo 2, verso 10 a 19. Ageu fala assim, abandona os pecados. Abandone a vida pecaminosa. Pecado do quê? Da murmuração, da falta de fé. Pecados de toda ordem, de buscar em outras coisas. Tem gente que é assim, que quer a bênção de Deus, mas está com o pé aqui, mas está com um pezinho lá também, está com um pezinho lá, está com um pezinho não sei na onde, está com um pé de coelho no bolso, está com... irmão, é só o Senhor. Imagine, você está lá com o pé de coelho, com o negócio lá, e com o pé na maçonaria, com o pé não sei na onde, aí Deus te dá, você vai atribuir essas tranqueiras todas. Também, se não fosse meu amigo lá, não tinha conseguido, não. Não, confie só no Senhor, para que quando Ele te der, você atribuirá apenas a Ele a glória, a honra, o poder de todas as coisas.
Descarte as idolatrias da sua vida. Descarte os pecados da sua vida. Confie em Deus. Levante a cabeça. Estude, se prepare, se coloque. Deus irá prosperar você dentro do seu trabalho. Deus prosperará a sua empresa. Deus fará acontecer. Deus vai acontecer. Irmãos, falando esse testemunho rapidamente, e já vou terminar. Aqui em Tupã, tinha um irmão que se chamava José Satírio. Um irmão simples, criado na roça. Ele era da mesma geração dos meus pais, na Igreja Assembleia de Deus de Tupã. O pastor José Satírio casou-se e, bem jovem, ainda com os filhos pequenininhos, ele começou a morar no porão da Igreja Assembleia de Deus lá de Tupã, para ser o zelador da igreja. A igreja lá era grande, ele cuidava da igreja, né? Trocava a torneira, limpava, ele cuidava, era o trabalho dele, e ele morava lá na igreja, no porão da igreja. Um homem simples, negro, descartado para muitas coisas da sociedade, sob o jugo de tantos preconceitos. Um homem cuidado, sem faculdade, sem universidade. Um dia, Deus falou para ele que, olha que coisa interessante, Deus falou para ele, Rogério, que ele seria que Deus tinha um chamado para ele para ser um grande e ganhar muitas almas na Colômbia. O pastor José Satírio dos Santos. Ele acorda naquela manhã, teve uma visão, procurou o pastor na época, pastor Teodoro Toficonilco. Isso é verdade verídica. Está aí nas histórias, depois os irmãos podem acessar no Google e ver a igreja que ele tem, mas eu vou contar a história aqui rapidinho. O irmão José Satírio procurou o pastor Teodoro Toficonilco, que era o pastor na época da Igreja Assembleia de Deus de Tupã. Disse: pastor, eu tive uma visão. Deus me mostrou que eu devo ir para a Colômbia, pregar o evangelho naquela nação, que Deus tem uma grande obra naquela nação através da minha vida. Deus falou isso para mim. Eu vim aqui falar para o senhor, meu pastor. O pastor Teodoro era um ucraniano, né? Hoje a gente conhece bastante a Ucrânia, mas naquela época a gente nunca ouvia falar da Ucrânia. Um pastor ucraniano, falava mais ou menos o português, mas um grande homem de Deus, falou assim para o José Satírio: Satírio, Deus falou com você, não falou comigo. Se Deus fala comigo também, eu ajudo você. Deus não falou nada, falou com você, se vire. O pastor José Satírio pegou uma carona, foi até Lins, no exército. Conversou lá com alguns homens, sem saber nada, sem conhecer. Um homem simples, sem contato, sem nada. Sem dinheiro. Era zelador, deixou a mulher e os filhos zelando da igreja. Foi lá em Lins e falou assim: eu preciso ir para a Colômbia. Uns generais lá, o pessoal se arrumou e falou assim: olha, o senhor está falando que foi Deus que mandou? Quem somos nós? Arrumaram um voo que a Força Aérea Brasileira ia fazer para a Colômbia. Em algum lugar, foi até Brasília, e de Brasília foi para a Colômbia, de carona com o exército. Desceu lá na Colômbia sem nada, só com a roupa do corpo. E Deus falou para ele que ele tinha que ir para uma cidade chamada Cúcuta. Era uma cidade do interior, não tinha nada. Ele vai para lá, com ofertas de alguns irmãos. Chega lá em Cúcuta, ele tem livros escritos, né? Tem Missões em Cúcuta, um livro que ele escreve, conta essa história. Extraordinária a história dele. E ele se coloca no meio da cidade de Cúcuta, levanta as mãos e fala: Deus, o Senhor me mandou aqui. E ele começa a orar na praça pública. Eu não tenho dinheiro, não tenho poder, não tenho contato. Os meus filhos, minha esposa está lá na igreja de Tupã, eu estou aqui. O Senhor me trouxe aqui. Diz que ele fez uma oração ali em alguns minutos. Quando ele abriu o olho, havia uma pequena multidão em volta dele. Pessoas chorando, pessoas buscando a Deus. Quem é esse homem? Que oração é essa? Que graça é essa? Na primeira oração dele em Cúcuta, Rogério, ele já tinha ali 40 ou 50 pessoas dizendo: pastor José Satírio, nos pastoreie. Vamos começar um trabalho aqui. Assim, e começou a pregar, e começou a crescer. Para resumir, irmãos, ele tem tantas histórias maravilhosas, o pastor José Satírio dos Santos. De vez em quando ele vem aqui em Tupã visitar. Ele quase que não fala, porque ele é reconhecido quase no mundo inteiro. É um homem extraordinário. Ele é, guardado as devidas proporções, para a Colômbia, um Edir Macedo. Ele é o maior pastor da Colômbia hoje, o pastor José Satírio dos Santos. Ele tem a maior igreja da Colômbia. Irmãos, ele começou, a cidade não tinha nada, Rogério.
Olha que história interessante. Começou a pregar, uma cidade pobre, não tinha comércio, eles começaram a orar. Depois de 2 anos ele em Cúcuta, ele já tinha conseguido levar a família dele para lá, e pregando, na escassez, mas lutando. Sabe o que aconteceu? O governo achou petróleo na cidade. Abriram um poço de petróleo na cidade, e na cidade construíram a maior refinaria de petróleo do país. Vieram pessoas de todos os cantos do mundo, homens e mulheres estudados, engenheiros que precisavam para poder fazer lá, e todos esses homens poderosos foram para a igreja do pastor José Satiro dos Santos, e começaram a reconhecer a graça de Deus na vida daquele homem, daquela igreja. Se tornou a igreja do pastor José Satiro hoje, os cultos dele 5.000 pessoas, é um ginásio de esportes a igreja dele. A igreja dele é maior, é talvez uma das maiores igrejas aqui da América do Sul. A igreja dele, irmãos, eu tive a oportunidade de ir lá quando eu estive na Colômbia. É fantástico. Tem a parte central, que é um ginásio de esportes, cabe 5.000 pessoas. Ele tem 4 ou 5 cultos por domingo lá. E cada culto é cheio. E do lado é como se fosse um ginásio de esportes, mas do lado da igreja, ainda no mesmo pavilhão, há lojas, é como se fosse um shopping ao redor da igreja. Tem tudo, restaurantes, loja de moto, loja de roupa, loja de calçados, loja de móveis. A igreja não para, e enquanto uns irmãos estão ali no shopping comprando alguma coisa, espera acabar um culto, os irmãos saem, e aquele outro povo entra dentro para adorar o nome do Senhor. Que coisa extraordinária. O pastor José Satiro dos Santos hoje, ele tem entrado nos principais países do mundo, naqueles países do Oriente Médio onde não entra ninguém cristão, o pastor José Satiro dos Santos entra lá. Ele tem um testemunho maravilhoso que ele conta quando ele quis, o Senhor falou que ele devia abrir uma igreja no país Butão. O país Butão é lá no Oriente Médio, um país extremamente fechado ao evangelho, e disse que Deus falou para ele ir lá. Ele falou assim: eu vou lá, mesmo que me mate, eu vou lá. Deus falou para mim ir lá. E disse que ele foi lá, enquanto o pessoal lá estava, ele falou que sim, eu quero falar com o rei, aí, o imperador, sei lá, de Butão. E enquanto analisavam o currículo dele, os documentos dele, ele falou assim: você é do Brasil? Aí ele falou: sim, eu sou brasileiro, eu sou do Brasil. Falando em inglês, obviamente. Aí disse que aqueles homens ficaram todos contentes. Ah, Brasil, Pelé, Zico. Nunca tinha ido um brasileiro lá. E ficaram contentes. Isso, Pelé, Zico. E disse assim: o nosso rei aqui de Butão ama o futebol brasileiro, ele quer te ver. Aí ele foi lá e conversou com um homem poderoso. E naquele país, a única igreja evangélica que tem é a do pastor José Satiro. Aquele homem poderoso, aqueles homens donos dos petróleos, né, islâmicos, falou assim: aqui no nosso país, se for para você, você pode abrir uma igreja evangélica aqui. Nós não deixamos, perseguimos, matamos os cristãos, mas você é do Zico, Pelé, você é gente boa, você pode abrir igreja aqui. E lá, no país do Butão, nunca houve na história daquele país uma igreja, e hoje há uma igreja lá, aberta pelo ministério desse homem. Eu estou contando esse testemunho para dizer, irmãos, que o mesmo Deus do pastor José Satiro é o seu Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho ninguém que me estenda a mão, não tenho ninguém que me apoie, eu não tenho um político, não tenho alguém que me abra uma porta, eu não tenho ninguém que me indique, mas você tem Deus. E Deus é suficiente. Se você o buscar de todo o seu coração, definir as suas prioridades, dominar os seus pensamentos, descartar os pecados e, por último, depender exclusivamente das promessas de Deus. Essa é a mensagem do profeta Ageu, explícita nas suas palavras. Eu confio nas promessas do meu Deus. Eu não sei como, eu não sei quando, mas eu sei que todas as suas promessas hão de cumprir na minha vida, hão de cumprir na vida da nossa igreja. Deus vai fazer, Deus vai prosperar as nossas famílias, Deus abrirá portas,
Deus vai movimentar o cenário, vai movimentar a terra. O texto que nós lemos aqui, diz que Deus iria abalar as terras, iria mexer com as nações, iria fazer o que for possível para que os seus filhos fossem abençoados. Deus vai fazer coisas extraordinárias com os seus negócios, com a sua vida, com as suas finanças, com os seus filhos, para que as promessas dele sejam efetivadas na sua vida, a fim de que você possa glorificá-lo para todo sempre. Amém? Deus é poderoso e pode fazer muito mais. Creia, levante a cabeça. Não, pastor, o senhor não sabe, estou passando um tempo tão difícil. Eu sei, eu também não tenho passado tempos fáceis, mas o nosso Deus é aquele que honra o homem e a mulher. É justamente nos momentos difíceis que Ele testa a nossa fé, para nos levar a lugares altos e nós não sermos com isso exaltados, mas nós atribuirmos a Ele a honra, a glória, o louvor e o domínio. Amém? Fique em pé, eu quero orar por você.